Humanos com características fora do natural. Parece impossível, certo? Mas não agora. Meu Deus, câmeras captaram entidades tão irreais que parecem saídas diretamente de mitos. Meu Deus, o que são elas? De lendas subaquáticas a criaturas de pesadelo, essas são coisas que você não acreditaria que existem até ver com os próprios olhos. Moradores de uma pequena cidade não identificada no Texas começaram a filmar depois de notar algo profundamente incomum se movendo pela comunidade rural. As imagens mostram um homem aparentemente caminhando ao lado de uma criatura com a parte superior de um humano e a parte inferior de um cavalo, passando pela área à vista de todos, enquanto os moradores observavam com choque e incredulidade. Diferente de muitos casos de deformidade, essa entidade realmente parecia ser da sua própria espécie. Observador da crista. Uma imagem e um pequeno vídeo que circulam nas redes sociais mostram a silhueta de um humanoide alado, agachado sobre uma rocha nua ao longo de uma crista coberta por neblina nos Apalaches. Seus membros longos e asas desgastadas dão a ele uma postura intencionalmente perturbadora. Lendas locais descrevem esses observadores das cristas como seres que aparecem antes de tragédias ou grandes mudanças. Nem demônio, nem anjo, mas algo mais antigo. Enquanto céticos sugerem manipulação digital ou encenação, outros apontam detalhes como asas irregulares, uma mão em posição de agarrar e a forma como ele se mistura perfeitamente à montanha. Sem origem confirmada, a linha entre mito e realidade continua incerta. Rastejador da estrada. O que inicialmente parecia ser apenas um saco descartado à beira da estrada, se revelou algo muito mais perturbador ao ser observado de perto. Pessoas que se aproximaram viram quando aquilo de repente ganhou vida, revelando o que parecia ser uma criatura humanoide com características tanto humanas quanto de serpente. No momento em que percebeu que havia sido descoberta, abandonou sua camuflagem e começou a rastejar à vista de todos, enquanto alguns conseguiam registrar tudo em vídeo. As imagens se espalharam rapidamente na internet, causando reações intensas de pessoas que não conseguiam encaixar a criatura em nenhuma espécie conhecida. O que era, de onde veio e para onde foi, continuam sem resposta. Sério? Uma criatura com espinhos foi filmada em plena luz do dia, em um rancho no deserto do Novo México. O vídeo mostra um ser não identificado agachado sobre um reservatório de água de concreto. Ele parecia ter pele escamosa, corpo robusto e espinhos nas costas. Ainda assim, sua postura e braços alongados davam uma aparência estranhamente humanoide. A testemunha, que gravou de longe, não se aproximou e depois descreveu o ser como calmo, aparentando estar bebendo água em vez de agir de forma agressiva. Biólogos que analisaram o vídeo não conseguiram associá-lo a nenhuma espécie conhecida, e comparações foram feitas com lendas regionais, mas nada foi confirmado. Encontro com o Homem-Mariposa. Meu Deus, acho que é o Mothman. Em algum lugar nas florestas de Montana, um homem que coletava lenha notou uma figura alta e escura entre as árvores e se aproximou para ver melhor. Ao chegar mais perto, o que parecia ser uma pessoa revelou algo completamente diferente. A figura tinha asas. Ele começou a gravar, mas o vídeo apresentou uma falha, e quando voltou, a criatura havia mudado de posição. Agora, olhando diretamente para ele, o encontro se assemelha a descrições ligadas ao Mothman, geralmente descrito como um humanoide alado sem origem clara. O que era? Por que apareceu e o que isso significa continuam sem explicação. Hin e Bin. Em um local não revelado no Egito, um viajante que havia se perdido completamente encontrou a entrada de uma pequena caverna e percebeu várias figuras minúsculas olhando para ele de dentro. Apesar do tamanho pequeno, suas feições pareciam surpreendentemente humanas, sendo comparadas a criaturas semelhantes a goblins descritas em lendas. Quando o vídeo apareceu, alguns moradores os chamaram de Hin e Bin, relacionando-os a histórias antigas sobre seres que existiram antes dos humanos e depois desapareceram da história conhecida. O encontro deixou muitos questionando se aquilo registrou algo escondido há muito tempo, já que nenhuma explicação clara foi confirmada. Lobisomem observador. Viajando pelo interior com seu filho pequeno, uma jovem mãe registrou algo que chamou muita atenção na internet.
À beira da estrada estava uma figura humanoide, alta com aparência de lobo. Seu corpo e postura eram diferentes de qualquer animal ou pessoa facilmente explicável. Segundos depois de ser avistada, a figura permaneceu imóvel por um breve momento antes de correr repentinamente em direção a eles. O vídeo termina nesse ponto, deixando o que aconteceu depois desconhecido. Como as imagens surgiram depois online, acredita-se que a família conseguiu escapar em segurança, mas nenhum detalhe adicional foi divulgado. A identidade e a natureza da figura permanecem sem explicação. Captura bizarra. Tarde da noite, um fazendeiro no México recebeu uma ligação de seus trabalhadores relatando uma criatura estranha na propriedade. Ele pediu que mantivessem distância, achando que era apenas um animal selvagem. Antes que pudesse chegar, recebeu outra ligação dizendo que eles haviam capturado a criatura. Ao chegar, encontrou algo diferente de tudo que já tinham visto, com características que lembravam um lobo e um macaco, o que os levou a chamá-la de chupacabra. O animal estava preso em uma armadilha e o vídeo logo se espalhou pela internet. No entanto, a situação tomou outro rumo quando a criatura teria escapado, desaparecendo sem deixar rastros. Encontro com o Wendigo. Perdido na floresta, um caçador exausto se deparou com algo muito além do que esperava. No dia 20 de novembro de 2025, ele compartilhou um vídeo que rapidamente chamou atenção. No início, pensou estar vendo um cervo ao notar algo parecido com chifres se movendo entre as árvores. Mas à medida que a figura se aproximava, qualquer semelhança com um animal conhecido desaparecia. A figura era alta, magra e profundamente perturbadora em seus movimentos, correspondendo às descrições frequentemente associadas a um Wendigo. Momentos depois, ela avançou repentinamente em direção a ele, e o vídeo ficou distorcido antes de ser interrompido. Embora o registro tenha sido publicado depois, o que aconteceu em seguida nunca foi revelado. Anão do Barril. Moradores de uma área remota do México capturaram um ser estranho e o prenderam debaixo de um barril, atraindo uma multidão de curiosos assustados. A criatura era pequena e claramente não humana em suas proporções, levando alguns a compará-la com o Dobby de Harry Potter, enquanto outros acreditavam que se parecia com figuras anãs do folclore local. As imagens dela agachada no chão se espalharam rapidamente pela internet, dividindo opiniões entre descrença e inquietação. Apesar da repercussão, nenhuma autoridade ou biólogo conseguiu identificar a criatura. O que aconteceu depois que o barril foi levantado permanece desconhecido, deixando o caso sem solução. Filhote com rosto humano. Um trabalhador de mina compartilhou esse vídeo no TikTok, mostrando uma descoberta bizarra durante seu turno. A criatura parecia um filhote em todos os aspectos, exceto por um detalhe. Seu rosto tinha uma semelhança perturbadora com o de um humano, com traços suficientemente distintos para deixar o homem visivelmente confuso e assustado. Sem conseguir identificar o que estava vendo, ele gravou e publicou o vídeo na esperança de que alguém pudesse explicar. O caso chamou muita atenção, com pessoas sugerindo desde mutações genéticas até explicações sobrenaturais. Mas nenhuma autoridade científica ou veterinária confirmou o que era ser estranho no Alasca. Turistas estavam gravando a paisagem nevada quando perceberam algo incomum surgindo diante deles. Uma figura estranha que parecia ter saído diretamente do chão. Seus movimentos eram instáveis e ela olhava ao redor como se estivesse vendo tudo pela primeira vez, aparentemente sem ser afetada pelo frio intenso. O grupo continuou filmando e, ao rever as imagens depois, a figura parecia ainda mais incomum, com características que não pareciam totalmente humanas. Alguns sugeriram que poderia ser um ser desconhecido ou até extraterrestre, assumindo uma forma semelhante à humana. Se você curtiu esse tipo de história e quer ver mais conteúdos assim, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo.